Você trouxe a Bíblia? Pode ser assim, de papel. Pode ser num tablet, pode ser num smartphone. Quero que você encontre aí Lucas capítulo 17. E eu vou começar com uma pergunta que muitos têm feito para mim, muitos me têm feito esta pergunta. Talvez você tenha vontade de fazê-la, se é que ainda não fez. E a pergunta é: como eu posso saber se estamos próximos da volta de Jesus? A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas a Bíblia também diz que nós podemos conhecer o tempo. Isso é bíblico. Como saber se estamos perto ou não da volta de Jesus? Quem tem que responder não é um pastor, não é um bispo, um missionário, não é um teólogo, um físico, um cientista, não. Quem tem que responder é a palavra de Deus. Porque as coisas de Deus, elas têm que ser faladas por Deus e não pelos homens. Porque os homens vão interpretar à sua maneira, e aí vão dar uma interpretação que não é a correta, pode ser completamente errada. Vamos ler na Bíblia, para ver se nós podemos detectar, para ver se estamos perto ou não da volta de Jesus, ok? Eu começo a leitura no capítulo 17 de Lucas, é o verso de número 22. No 20, Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus. Depois de responder à pergunta deles, 22 diz assim: a seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. 27. Como eram os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus estava conversando, respondendo perguntas. Na Bíblia você pode encontrar Jesus muitas vezes respondendo perguntas. Umas poucas vezes ele também fez perguntas. Por exemplo, um dia ele perguntou para os discípulos: o que que as pessoas dizem que eu sou? O que que elas falam de mim? Aí disseram: Elias, profeta. Mas e vocês, o que que vocês falam de mim? Foi quando Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembram disso aí? Mas muitas vezes Jesus é encontrado respondendo perguntas, porque ele é o grande mestre, esteve aqui como grande mestre, e um grande mestre sempre tem que responder perguntas. Agora a pergunta de hoje é: como posso saber se estamos próximos da volta de Jesus? Jesus deu 2 indícios, 2 dicas, 2 ideias. Ele falou assim: como nos dias de Noé. Ele falou assim: como nos dias de Ló. Para nós sabermos como eram os dias de Noé e como eram os dias de Ló, nós temos uma visão, não é, Alfredo? Nós temos uma ideia de como eram aqueles dias. Nós temos que pesquisar na Bíblia para ver que declaração a Bíblia faz a respeito daqueles dias, tanto de Noé quanto de Ló. Vamos olhar o Gênesis. Acompanhem comigo o capítulo 6 do Gênesis, rapidamente. É o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 6 do Gênesis, verso 1, a Bíblia diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, homens multiplicando na terra, ok?
3. O meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal. 5. Viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado. 7. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Como eram os dias anteriores ao dilúvio? Os homens eram maus, homens maus. Mas tem um trechinho aqui, que é muito interessante. Veja o que diz o verso número 11, irmãos. Verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. 13. Disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Como eram os dias de Noé? A terra estava cheia da violência dos homens. Como está a terra hoje? Os países do primeiro mundo, com segurança. Um camarada de repente resolve entrar numa escola com uma arma e mata os estudantes, os professores. Ou então o sequestrador entra no avião, bate com o avião numa torre, depois bate com outro avião em outra torre. Isso aí já faz tempo, né? O povo vai assistir um show, de repente tem um atentado. Você tem coragem de sair por aí sozinho de noite, assim, caminhando a pé por certas vielas aí? Não tem. Como está o planeta hoje? Cheio de violência, cheio de maldade. O que é que Jesus falou? Será como nos dias de Noé. Queria que você olhasse para cá e prestasse atenção, e você que nos acompanha pela internet, se você puder vir aqui pertinho, filho. Muitos dizem que o mundo vai acabar porque daqui a alguns anos não haverá comida, alimento. Não é por isso que o mundo vai acabar. Muitos dizem que o mundo vai acabar porque daqui a algumas décadas não teremos mais água potável. Não é por isso que o mundo vai acabar. O Senhor Jesus disse que haveria fomes, pestes, terremotos, guerras, mas não é por isso que vai acabar. Porque Jesus falou, como nos dias de Noé, a terra estava cheia da maldade e da violência dos homens. Irmãos, podem até dizer para mim, pastor, essas coisas sempre existiram, porque eu vou concordar com vocês. Mas elas sempre existiram, nunca com tanta intensidade. Nunca. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos de 1 a 3, ele diz que será como uma mulher que está para dar à luz. A intensidade das contrações é diferente no começo para o momento em que vai nascer o bebê. É diferente. O nosso mundo está gemendo de dores por causa da maldade, da violência, da corrupção, da maldade do homem. Mas Jesus não falou que era só igual nos dias de Noé, certo, Godoy? Ele falou também que seria como nos dias de Ló. Como eram os dias de Ló? Gênesis 19, rapidamente, porque aqui quem fala é a palavra, quem fala é o Senhor. 19:1, Gênesis. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado, e aqui diz que ele os convidou para entrar, lavou os pés, deu comida, aquela coisa toda. Instou com eles muito, para que entrassem, verso 3. 4, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados da casa. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Eu não sei se alguém tem aqui a versão, a NVI, a nova versão internacional, tem aí?
A expressão é para que tenhamos relações com eles. Que tal? Tem a história de Ló falando, não façam isso, porque eles são meus convidados. Tem as minhas filhas aí, são virgens. Olha que absurdo. E ainda deram uma moral em cima dele. Falou, só você é estrangeiro, quer ensinar a gente aqui? Como é que eram os dias de Ló? Os dias de Ló eram dias de alta pecaminosidade. Para não falar sozinho, eu quero que você encontre aí o que está escrito no Gênesis capítulo 13, verso 13, para você ver o que declaração a Bíblia faz dos homens de Sodoma. Gênesis 13, 13 diz assim, ora, os homens de Sodoma eram maus, maldade, e grandes pecadores contra o Senhor. Amados irmãos, um dos grandes problemas de Sodoma era a perversão sexual em todas as suas esferas. Os relacionamentos homossexuais condenados com veemência pela Bíblia Sagrada eram praticados e incentivados abertamente, como nos dias de hoje. A Bíblia chama tudo isso de abominação, não sou eu, é a Bíblia. Levítico 18, 22. Mas quero falar uma frase aqui. Embora Deus odeie, aborreça o pecado, Deus ama o pecador. Está claro? Ezequiel capítulo 16, verso 49 diz assim, a maldade de Sodoma foi a soberba, a fartura de pão e a abundância de ociosidade. No passado a gente dizia que mente desocupada é oficina do inimigo. Hoje também se diz isso. Fartura, ociosidade, abundância, vive-se por prazer e nada mais. Faça as coisas por prazer e nada mais. Não se tem mais moral. Os bons costumes foram jogados na lata do lixo. Prazer está acima de tudo. E se você quiser ver como a fúria se vira contra você, é só você não apoiar certos grupos especiais. O mundo está virado. A maldade e a pecaminosidade. Judas, no verso 7, diz assim, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Mas o mesmo livro da Bíblia, a mesma Bíblia, em 1 Pedro 2 diz assim, porém Deus livrou o justo Ló. Por quê? Porque ele, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Deus pode salvar pessoas que vivem no meio da impiedade. Deus pode salvar pessoas que vivem no meio de um mundo mau, corrompido, pecaminoso, cheio de violência. A terra violenta não é a Síria, não é o Rio de Janeiro, não é o Capão Redondo, é o mundo. O mundo todo está em violência. Não se tem mais segurança em lugar nenhum. Não tem mais. Claro que em alguns lugares a insegurança é maior, mas há insegurança por toda parte, no mundo inteiro, gente. O que é que Jesus disse? Como foi nos dias de Noé. Alguém está preocupado com Deus? Ninguém está preocupado com Deus, não. Cada um está preocupado consigo mesmo.
Inclusive, as coisas que nós fazemos, elas estão carregadas de egoísmo. Nós gostamos de falar para Deus das nossas coisas. Nós temos que falar das coisas de Deus. As nossas músicas têm que falar das coisas de Deus, não das nossas coisas. O nosso louvor e a nossa adoração tem que estar centralizados em Deus e não em nós. E eu falei outro dia que a nossa audiência aqui é o Senhor, não somos nós, é Deus. Quando a Bíblia fala que teria nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos, a Bíblia estava generalizando, mas o Senhor Jesus foi específico. É como quando você vai ao médico e ele diz assim: olha, esse remédio aqui serve para um monte de coisa, agora para o seu problema tem que ser o remédio tal. Você pode tomar aquele que serve para um monte de coisa, não vai fazer nada. Se você não tomar aquele que o médico diz que é o exato que precisa para a sua enfermidade, você não vai sarar. Qual foi o remédio que Jesus falou? Qual foi o tal? Ele falou: como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Irmãos, está diferente? Vou falar para vocês, viu? Deus não erra. Deus, porque não erra, não precisa pedir desculpa. Mas se Jesus não vier logo, Deus terá que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. Como Deus não erra e não precisa pedir desculpa, Jesus vem logo. A pergunta que eu fiz: como eu posso saber se estamos próximos da volta de Jesus? Jesus já deu a resposta. Nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus do que conseguimos imaginar. Irmãos, olhem para o mundo. Que vergonha que a gente tem às vezes dos nossos legisladores, dos nossos homens que mandam no país, que fazem e desmancham. Cada dia eles falam uma coisa, é o bel prazer. Não se tem mais segurança e nem confiança em ninguém. Em ninguém. Não se tem mais. Eu não estou fazendo um comentário sobre o julgamento de quinta-feira, não. Eu estou falando generalizadamente. Às vezes eu tenho vergonha de dizer que sou brasileiro, sabia? Dá vergonha. Porque está todo mundo corrompido, gente. Precisa escolher alguns assim que estão sendo salvos, porque sempre há alguns que estão sendo salvos, mas é difícil de encontrar. Porque a terra está cheia da violência dos homens, e os homens matam por nada. A terra ficou violenta, Jesus tem que vir. Quando o povo hebreu estava para sair do Egito, o Egito oprimiu tanto aquele povo que eles clamavam dia e noite pela libertação. E eu vou falar uma coisa aqui que você talvez nem concorde comigo, mas não faz diferença para mim. Nós ficamos muito felizes quando os homens promulgam uma lei que beneficiam aqueles que guardam o sábado, não é? Como por exemplo, nós vibramos porque o Enem não cai mais de sábado, agora é só de domingo. Você acha que isso aí vai durar muito? Não, você pode fazer os concursos no outro dia, as provas no outro dia. Você acha que vai durar muito? Não vai. Isso está servindo sim como uma armadilha, porque dá a impressão para nós que vai demorar, mas não vai. Porque o mundo está cheio da maldade e da violência dos homens. E Jesus não mentiu para mim, Ele não mentiu para você, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Amados, eu quero estar preparado, viu? Eu quero estar pronto, porque muito em breve Jesus voltará. Pastor, como é que a gente faz para não se envolver com essas coisas? A gente tem que ter comunhão pessoal, individual, intransferível, para não se envolver nas falcatruas desse mundo aqui. E é envolvente, viu, gente? É envolvente. As pessoas estão sendo envolvidas pouco a pouco. Quando percebem, não dá mais para voltar. Porque andaram com os pecadores, pararam no caminho, na roda dos escarnecedores, e se assentaram com os ímpios. É o Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta. É bem-aventurado. Gente,
Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos desse mundo, não. O modelo nosso não é o do mundo. Não é. O nosso modelo é o Senhor Jesus. E Ele virá muito em breve para buscar aqueles que acreditaram nele. E eu estou me preparando para me encontrar com Ele. E eu quero que você se prepare também. Gostaria que hoje à tarde você desse uma olhada no Gênesis. Estude um pouquinho a história do dilúvio. É pouquinho. Estude um pouquinho a história de Sodoma, de Ló. É pouquinho. E você vai descobrir que nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo, porque Jesus está voltando. Quer estar pronto? Deposite a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Peça para Ele livrar você desse mundo aqui, desse mundo de corrupção, de maldade, de violência. Parece que no nosso mundo tem muito mais valor quem não é honesto do que quem é honesto. Mas é nesse mundo que parece isso. No mundo de Deus tem valor quem é honesto. No mundo de Deus tem valor quem é puro. No mundo de Deus tem valor quem cuida com a moral, com os bons costumes. Não é legalismo, é transformação interna, é a presença do Senhor na nossa vida. E gente, se o Senhor estiver presente na nossa vida diuturnamente, todos os dias, dia e noite, sempre, nós seremos transformados. Eu não quero dizer que seremos perfeitos, porque enquanto estivermos neste mundo aqui, nós não somos perfeitos. Mas eu quero dizer que nós vamos vencendo, passo a passo, o pecado, e muito em breve o Senhor nos livrará por completo. Feche os seus olhos e antes de cantarmos para irmos embora, vamos orar ao Senhor. Tire um segundinho, faça a sua oração pessoal, depois eu quero orar aqui da frente. Feche os seus olhos, incline a cabeça. Senhor, ouve a oração do teu povo. Está ficando difícil de viver aqui. As regras são mudadas a cada dia, mas a tua palavra permanece para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor Jesus nos advertiu. E obrigado porque pelo teu Espírito Santo, Deus Espírito Santo, nós estamos entendendo que estamos vivendo os últimos dias da história do mundo. Senhor, não permita que a mornidão acabe conosco. Não permita que o comodismo acabe conosco. Faze-nos levantar, faze-nos ficar firmes do lado do que é reto, do lado do que é honesto, do lado do que é justo. Faze-nos cristãos verdadeiros, que possamos ser um cheiro de vida para a vida. Oramos agradecidos em Cristo. Amém.